Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos aos cuidados do pastor Saulo Rodrigo. A aula de hoje está imperdível, mas antes de nossa aula começar, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, que Tu venha iluminar nossas mentes, Pai, que esse estudo, Senhor, possa edificar nossas vidas. Tenha, Senhor, compaixão das pessoas que estão passando por dificuldade, abençoa a nossa pátria, a nossa nação. É o que eu te peço e te oro. Amém. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem como título Mordomia. Podemos conceituar a mordomia como um modo sábio de administrar a vida e o cuidado prudente dos bens. O mesmo se aplica à mordomia quando encarada à luz da palavra de Deus. Quanto mais se aproxima do padrão de Deus, tanto mais sábia e prudente será. E no primeiro tópico, iremos ver os princípios básicos da mordomia. Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Nos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis, encontramos a narrativa da criação. Todas as coisas móveis e imóveis, vivas ou sem vida, sólidas, líquidas ou gasosas, na terra, acima da terra ou abaixo da superfície, foram criadas por Deus. Podemos afirmar que Deus usou os seus próprios recursos para tudo criar. Se alguém usando seus próprios recursos, material, tempo, energia, produz algo, ele será proprietário do que foi produzido. Assim acontece com Deus. Como o Criador do universo todo, ele é o legítimo dono de todas as coisas. Você vai encontrar esta passagem em Salmos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, e no capítulo 24, verso 1 e 2. E, em segundo lugar, o homem é administrador ou mordomo da criação de Deus. Já no primeiro capítulo da Bíblia, lemos que o Senhor Deus, ao completar a obra da criação, confiou ao homem o domínio de toda a criação. Cabia a ele povoar a terra e administrá-la sabiamente. Ao observar o que se passa no mundo, temos a impressão de que os homens que não dão o devido valor às ordens de Deus não têm sido administradores fiéis. Estão se esquecendo que o administrador não é o dono. Esse deve prestar contas ao proprietário. Em Lucas, no capítulo 16, nos versos 1 e 2, Jesus fala de um administrador de má fama. Ele havia desperdiçado os bens do proprietário. Esse o chamou à prestação de contas. Como ficará o homem quando Deus o chamar a prestar contas da administração da sua criação? Então, é uma interrogação, é uma reflexão para pararmos e pensar. No segundo tópico, iremos falar sobre a mordomia do tempo. Como usamos e como gastamos o tempo que Deus nos dá. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 a 11, lemos que tudo tem a ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No texto especifica-se detalhadamente o uso apropriado do tempo, chegando mesmo a afirmar: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não passa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus criou um tempo para tudo, até para se pensar na eternidade. Pena que o administrador do tempo, o homem, não possa descobrir. Temos tempo para o trabalho, para o estudo, para o repouso, para o lazer, para a reflexão, para as coisas espirituais e para Deus. Em Tiago, no capítulo 4, nos versos 13 a 17, é narrado um planejamento imprudente do tempo. O resultado é desastroso. A advertência é para se planejar o uso do tempo conforme a vontade de Deus.
Daí a humilde súplica do salmista: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nos Salmos, capítulo 90 e no versículo 12. Então, falando sobre tempo, como você está administrando o seu tempo? Será que você está tirando tempo para meditar nas coisas do Senhor? Será que você está tirando um tempo para ir à igreja, para se confraternizar com os seus irmãos em Cristo? Então, fica essa reflexão para você. E no tópico seguinte, iremos falar sobre a mordomia dos talentos. Em Mateus, no capítulo 25, nos versos 14 a 30, fala-se da distribuição dos bens, talentos, pelo próprio proprietário a seus servos. Um recebe 5, outro 2 e o terceiro 1, cada um segundo sua capacidade. Ninguém fica sem, cada qual tem a capacidade de, usando sabiamente seus talentos, seus dons, fazer com que produzam e se multipliquem. Então, os talentos são distribuídos dessa forma, de acordo com a aptidão, de acordo com o que cada um recebe. O que sabemos ao certo é que ninguém ficará sem o seu talento. E no próximo tópico iremos falar sobre a mordomia do corpo e do sustento. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, está o desafio para a entrega do próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional ou inteligente, e não amoldá-lo aos padrões do mundo. Então, a mordomia do corpo e do sustento é como Paulo fala, esse culto racional, essa questão da gente não se amoldar aos padrões do mundo. De certo que vivemos em um mundo que necessitamos de trabalhar, de conviver socialmente com as pessoas, mas nem por isso precisamos nos amoldar a esses padrões, Não precisamos nos entregar às ideias que o mundo está passando hoje em dia. Então precisamos ser luz, precisamos ser diferença, precisamos mostrar a esse mundo em trevas que podemos fazer a diferença com Cristo em nossas vidas. E nesse tópico iremos falar sobre a mordomia dos bens e do dízimo. A Bíblia narra a parábola de Jesus sobre o apego à riqueza. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15 a 21, um homem insensato torna-se rico e o seu coração se apegou à riqueza. Todos os seus planos eram avarentos e egoístas, mas não era rico para com Deus. Então, como você está lidando com essa questão da mordomia dos bens e dos dízimos? Os cristãos adotam o princípio de dar a 10ª parte de todos os seus rendimentos para a obra de Deus. Deve ser uma decisão espontânea e voluntária. No Antigo Testamento era lei severa. O profeta Malaquias, no capítulo 3, nos versículos 7 a 12, fala de pessoas amaldiçoadas que roubam a Deus, não lhe dando o dízimo. Ele também fala das bênçãos de Deus para os que são fiéis. E em Deuteronômio, no capítulo 26, nos versículos 12 e 15, encontra-se a única oração que só pode ser feita por quem não reteve para si mesmo o que é de Deus. Já no Novo Testamento, o dízimo não é muito mencionado. Jesus o menciona apenas uma vez. Em Mateus, no capítulo 23 e verso 23, ele repreende os escribas e os fariseus, chamando-os de hipócritas, mesmo sendo dizimistas fiéis até das menores hortaliças, mas eles não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Com o dízimo, a pessoa não pode compensar a falta de justiça nem de misericórdia, quanto mais da fé. Mas Jesus não renega o dízimo. Ele afirma: estas coisas, porém, deveis fazer, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que no caso Jesus estava falando de dar o dízimo, mesmo dos menores rendimentos.
Então que fique esse ensinamento sobre o dízimo para mantimento da casa do Senhor. E chegamos ao final da nossa aula de hoje e a nossa conclusão do estudo é que a mordomia cristã inclui ainda a dívida do conhecimento do Evangelho. Em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 14 e 17, você vai encontrar um pouco mais sobre isso. Assim como alguém nos pregou, temos a responsabilidade de pregá-lo a outros. Somos mordomos cristãos devedores. A recomendação do texto inicial deste capítulo é clara. Então, como bons mordomos, temos que entregar essa palavra, esse evangelho que nos foi confiado, que um dia também nos foi pregado. Então, temos que expandir, levar esse reino, levar esse Jesus que salva, que transforma e que muda a vida das pessoas. E o nosso pensamento de hoje para você meditar na sua semana é: diante de Deus eu sou responsável pela mordomia da sua criação e de tudo quanto me confiou. Este é o pensamento de hoje. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou da aula de hoje, vai lá, dá aquele like, dá aquele joinha. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, você vai estar dando bastante força. Também você pode estar nos visitando em nossas redes sociais. Você também pode fazer uma visita presencialmente em nossa igreja para conhecer os nossos trabalhos. Nossos cultos são às quartas-feiras, de 18 às 20 horas, culto de oração, e aos domingos, de 18 às 20 horas, também um culto evangelístico. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou, que ficou um pouco conosco, estudando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família. Que Deus possa estar te dando uma semana de trabalho muito abençoada e que Deus abençoe a sua casa. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Deus te abençoe. Tchau.